Recentemente, um submarino da companhia Ocean Gate implodiu e isso não é novidade para ninguém. Mas, até onde conhecemos as profundezas do oceano e a força dele? O ser humano realmente está preparado para ir tão longe assim? É passível de erro, mesmo quando o que se tem a perder é a vida? Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! No vídeo de hoje vamos falar como e por que um submarino implode e o que acontece com o corpo das pessoas quando, esse fenômeno acontece. Bom, para começar, o que é submarino? Submarino nada mais é do que um meio de transporte, que viaja ali pelas profundezas do oceano, seja através de expedição científica, para fazerem descobertas, ou para turismo, que foi o caso desse submarino da Ocean Gate. Só que o que acontece, gente? Os perigos que envolvem um meio de transporte desse e também, o que acontece ali no oceano quando você está muito profundo, a gente ainda não sabe. É tudo ainda muito desconhecido para o ser humano. E por isso que se corre vários riscos. Um deles é a implosão. E foi exatamente o que aconteceu com o submersível Titan da Ocean Gate, O que era o combinado ali? 5 pessoas pagantes, e não foi barato, estima-se em torno de $250 mil. Bom, cada pagante, então, entrou no submarino e seria ali uma expedição, um turismo, para poder chegar até o Titanic. O Titanic, ele tá ali a 4 quilômetros, mais ou menos, de profundidade, do nível do mar ali. Então, eles teriam que descer bastante. Só que quanto mais profundo, maior é a pressão da água exercida, tanto ao redor como acima desse submarino. E é aí que tá o grande perigo de um passeio como estes. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que é pressão? Pressão é tudo aquilo que o corpo, a gente, sofre no meio, no fluido que a gente está inserido. E o que seria o fluido? O ar ou a água. Esses são os fluidos. Se um corpo tá ali na superfície da Terra e eu tô aqui ao meu nível, normal, e eu vou para um lugar mais alto, escalo um pico, vou fazer uma caminhada numa montanha muito alta, essa pressão, ela é menor, ela é mais baixa, porque a massa de gases que está ali sobre o meu corpo, ela é menor. Quanto mais baixo eu tiver, maior vai ser essa massa, porque ela vai ter mais espaço para circular então. Então, se eu estou numa altitude muito elevada, eu sinto falta de ar, porque ali não está na pressão ideal para o meu corpo. Geralmente é assim com todo mundo. No caso de um oceano, da água, é o contrário. Quanto mais baixo você desce, você tá lá, maior a profundidade, maior é a pressão, vocês concordam? Porque a quantidade de água, quantidade de fluido que vai estar sob a sua cabeça e ao redor do seu corpo é muito maior do que quando você tá ali na superfície do mar, Então, essa pressão é muito forte. Para vocês terem uma ideia, a cada 10 metros que se desce dentro do oceano, aumenta 1 atm. Parece pouco, mas é muito significante quando você está lá embaixo. E isso vale para qualquer objeto debaixo do mar, inclusive para os submarinos. Ao mergulharem, a pressão externa ao submarino será tão maior quanto a sua profundidade, aumentando então 1 atm a cada 10 metros que descer. Então a expedição ela consistia nisso. Esses 5 tripulantes, eles iriam descer até onde o Titanic está e ali eles iriam explorar. Porém, eles teriam que descer em torno de 3,8, quase 4 quilômetros. E com isso, a profundidade, em que eles estariam, teria uma pressão de 80 vezes maior, a mais, no caso, do que na superfície do mar. Para isso, gente, um submarino, um veículo que está fazendo isso, ele não pode ter um trisco no casco. Qualquer mínima rachadura, qualquer mínimo incidente, qualquer coisinha pode ser fatal quando se está lá embaixo. Então, assim, essa diferença parece que o submarino da Ocean Gate, ele tinha assim uma pequena rachadura no casco, que a nível, do mar ali é nada,
mas como eu mencionei, quando se está lá embaixo, com esse nível de pressão, esse pequeno buraquinho ele se torna gigantesco. E essa diferença de pressão interna e externa pode vir a causar uma implosão. E no caso de uma implosão, o que acontece? O submarino, ele colapsa sobre si mesmo. Então, como se ele colasse ali e tudo que está em seu interior se acaba instantaneamente. A parte interna do submarino mantém a pressão que existiria no nível do mar, mas se o veículo mergulhar mais fundo do que sua estrutura suporta, ele pode então implodir. É exatamente, gente, o que acontece com uma bexiga quando você vai enchendo. Imagina, você pega uma bexiga e começa a enchê-la com água. Coloca ali no bocal da torneira e deixa a água aberta. Até determinado ponto, ela vai ficar cheia. Porém, quando essa água sobrepor a estrutura da bexiga, né? O que a bexiga aguenta, a pressão dessa água for muito grande, essa bexiga vai o quê? Estourar. E quando ela estoura, o que acontece com as partes da bexiga? Elas simplesmente se desintegram. Elas vão para tudo quanto é lado e aquilo ali fica, né, vira pedacinhos. Então, é exatamente o que aconteceu com o Titã. Ele não teve força suficiente para suportar o tamanho da pressão que estava sob ele e ele simplesmente implodiu. Ele colapsou. O submarino foi fechado na superfície do mar com uma pressão interna de 1 atm e a 3,8 quilômetros de profundidade, que era então a profundidade que eles iriam encontrar o Titanic, a pressão estaria a 380 atm. Mas por algum motivo estrutural, o Titã não suportou a pressão externa. Nesse caso, então, o submarino colapsa. A estrutura dele é esmagada em questão de milissegundos. Como grande parte do Titã era feita de fibra de carbono, o material provavelmente foi fraturado e se desintegrou assim que sua integridade foi então comprometida. Ao contrário do que muitos imaginam, uma implosão ela dificilmente começa por uma rachadura. Como eu disse, se o casco, né, se a estrutura tem algum problema técnico, algum incidente, lá embaixo isso fica muito grande. Mas não é dessa forma que muitas pessoas pensam, como se a rachadura, que era pequenininha, vai se abrindo e aquilo ali toma conta do submarino e as pessoas morrem. Não é dessa forma que acontece. Muito pelo contrário, é muito rápido. É tão rápido que o cérebro da gente ele não consegue processar a velocidade dessa informação, então não tem dor nessa morte, porque você não vê a coisa acontecendo. Quando você vê, na verdade, quando você se dá por si, já foi, sabe? É muito, muito rápido. Não é, por exemplo, como numa pane num avião, que você vai vendo as luzes se apagarem, o avião tremer, começar a cair, e às vezes você até acompanha esse processo de morte. Mas no caso de um submarino, quando implode, não. A estrutura, ela de um segundo, de um milissegundo para o outro, ela simplesmente cola. Então, aquilo ali é morte instantânea, gente. Bom, galera, e esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido o que acontece, né, quando um submarino implode. Eu sei que já existem vários vídeos desse tema aqui no YouTube. Inclusive, não seria o vídeo de hoje, mas diante, né, de tantos pedidos, porque muita gente mesmo foi no direct do Instagram, então eu mudei esse vídeo de hoje para poder tentar esclarecer de uma forma mais sucinta, porque eu sei que já tem muitos vídeos longos explicando detalhadamente sobre isso. Eu quis trazer de uma forma mais rápida para vocês realmente ficarem a par do que acontece. Eu também me inteirei bastante desse assunto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Será um prazer responder todos vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância. O YouTube entende que dessa forma você gosta desse tipo de conteúdo e vai distribuir para mais pessoas. Então eu peço a força de vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre curiosidades que estão acontecendo ao redor do mundo ou não. Bom, e é isso. Redes sociais aqui embaixo, para quem quiser me seguir por lá. Comenta bastante para engajar. E a gente se vê então no próximo vídeo.